Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, o Papo Espírita, onde você tem a explicação da doutrina espírita sobre uma notícia, você relembra fatos e datas importantes do movimento espírita, você também tem indicação de livros. E o encerramento do nosso Papo Espírita é com uma música sobre as notícias que nós vamos comentar. E vamos começar com uma oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, grande arquiteto do universo, agradecendo a Jesus, que é o mestre e governador espiritual da humanidade, agradecendo também a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que sempre nos auxilia na divulgação da doutrina espírita, e agradecendo a você que está conosco, então dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoarmos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Depois de receber boas energias da espiritualidade, vamos à nossa notícia, que é o tema do Papo Espírita. Ela está no site da CNN e foi divulgada no dia 15 de março, há poucos dias atrás, e o título é: Dr. Caril debate se existe lado negativo da espiritualidade e religião. Durante o programa CNN Sinais Vitais, o Dr. Roberto Caril abordou os possíveis aspectos negativos da espiritualidade e da religião na saúde. Os especialistas convidados apresentaram perspectivas importantes sobre a relação entre as crenças espirituais e os cuidados médicos. O entrevistador Alexandre Moreira Almeida, professor titular de psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora, ressaltou que, embora para a maioria da população a espiritualidade seja utilizada de forma positiva, existem casos de uso negativo. A pessoa abandona o tratamento médico, psicológico, porque acha que tem uma questão puramente espiritual, exemplificou Almeida, alertando para os riscos desta postura. Almeida também mencionou outros comportamentos problemáticos, como a passividade excessiva diante dos problemas de saúde, justificada por suas crenças espirituais. Eu não vou fazer nada porque meu problema é o demônio. É o karma da encarnação passada, ilustrou o psiquiatra, destacando a importância da abordagem equilibrada. O especialista defendeu uma visão integrada, propondo uma abordagem biopsicossócio-espiritual, que considera todos os aspectos do indivíduo. Afirmar que a parte biológica não precisa negar a parte espiritual e vice-versa, argumentou, enfatizando a necessidade de conciliar diferentes perspectivas no cuidado à saúde. Por sua vez, o segundo entrevistado, Wagner Gattaz, professor de psiquiatria da Universidade de São Paulo, destacou a importância dos serviços de capelania em ambientes hospitalares. Gattaz argumentou que oferecer suporte espiritual, além dos cuidados médicos convencionais, é crucial para o conforto do paciente. Diz ele, na Europa, a capelania sempre oferece para o paciente com sua religião. Você gostaria de falar com o pastor? Gostaria de falar com o padre?
gostaria de falar com um representante das religiões afro ou com um espírita, exemplificou o Gattaz, sugerindo que essa prática deveria ser mais difundida no Brasil. O psiquiatra concluiu enfatizando que o conforto espiritual deveria ser uma missão para todos os hospitais, como parte integral dos cuidados à saúde. Então, agora, nós vamos analisar as várias partes desta entrevista de acordo com o que o Espiritismo nos coloca. Iniciamos com a Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de fevereiro de 1867. A Revista Espírita foi, além das 5 obras que Kardec lançou, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, durante 12 anos, Allan Kardec foi o editor da Revista Espírita, que era um periódico mensal, que ele lançou, pagando todas as despesas, que era um órgão de comunicação com os espíritas do mundo todo. Então, na Revista Espírita de fevereiro de 1867, ele colocou uma mensagem do espírito Dr. Morel Lavelle, onde ele apresenta as 3 causas principais das doenças. A mensagem foi psicografada em Paris, em 25 de outubro de 1866, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita da era moderna, onde Allan Kardec fazia seus questionamentos aos espíritos para depois escrever as suas obras. Dr. Morel Lavelle pergunta: o que é o homem? E responde: é um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. Eu sempre digo brincando, eu sou antigo, né? Eu sou do tempo do 3 em 1, né? Toca disco, toca fitas e gravador. E o homem, o ser humano, também é um 3 em 1. O espírito é o quê? É o elemento inteligente do universo. Ele é imortal e, através das reencarnações, vai adquirindo conhecimento, vai evoluindo, transformando-se numa pessoa melhor. O corpo, todos nós conhecemos, né? É o elemento material que o espírito precisa utilizar para fazer a sua evolução. Não que ele não estude, que ele não aprenda na espiritualidade, mas aqui é como se nós viéssemos fazer a parte prática de tudo aquilo que nós aprendemos. Então, precisamos de um corpo. Só que, sendo o espírito quase que imaterial e o corpo material, há a necessidade de um elemento de ligação entre os dois, que Allan Kardec chamou de perispírito, utilizando o quê? O exemplo da laranja. A laranja tem a casca, que é amarela, que seria o corpo. Tem a parte comestível, que é os gomos, que é o suco, seria o espírito. E a ligação entre os dois, a biologia chama de perispermo, e Allan Kardec chamou de perispírito. Cada segmento religioso, desde a antiguidade, coloca nomes diferentes para esse elemento de ligação entre o corpo e o espírito. Então, dizer que as doenças, no caso, quando a desordem orgânica, no caso do corpo, como queiram chamar, os medicamentos materiais, sabiamente empregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Um exemplo, uma gripe. Nós tomamos o antitérmico, o antiviral, e em breve ela vai embora porque é um vírus, não é? Mas, além do corpo, tem a perturbação que venha do perispírito, que é um misto de energia e matéria. Seria uma matéria acima dos 3 estados da matéria que nós conhecemos, sólido, líquido e gasoso. Claro que existem outros estados da matéria, mas existe o estado plasmático e o perispírito ainda estaria acima desse estado. E então, quando as desordens são
nessa parte energética, um dos medicamentos que a gente pode usar é a homeopatia. O que é a homeopatia? É um elemento que é dinamizado e age sobre o corpo e age também sobre o nosso perispírito. Então, é só um exemplo que eu estou dando do tratamento no perispírito. Pode ser feito também através de passes de bioenergia. Mas quando a desordem ocorre no espírito, como é que nós vamos tratar? Quando a desordem ocorre no espírito, nós temos que tratar do espírito, e não pode ser com elementos materiais nem semimateriais. E como é que a gente trata das doenças, dos desarranjos espirituais? Através do cultivo das virtudes, através da nossa melhoria íntima, porque todos nós temos defeitos e virtudes. Os nossos defeitos, por exemplo, o ódio. O espírito tem um excesso de ódio, isso vai causar problemas no seu corpo. Hoje já se sabe que os pensamentos influem no nosso corpo de carne. Então, temos que tratar o espírito fazendo o quê? Procurando fazer com que ele compreenda e haja de acordo com as leis que regem o universo, as leis morais, que são todas baseadas na lei de amor. Por isso que Jesus disse, pediu para que nós melhorássemos espiritualmente, que amássemos a Deus e amássemos ao próximo. Então, o amor é o remédio principal. Claro que precisamos ter um remédio para a cólera, para a intransigência, para o pessimismo, tudo isso acaba influenciando no perispírito e também no nosso corpo. Então, temos que tratar todos eles de acordo com a doutrina espírita. E o doutor Alexandre, não, o especialista Roberto Calil, falou que temos que ter uma visão integrada, propondo uma abordagem biopsicossocial e espiritual. No livro Psicografia Iluminada, é uma coletânea de artigos de médicos espíritas, lá ele coloca que o modelo biopsicossocial foi concebido na primeira vez em 1977 por George Engel, sugerindo que, para termos uma condição de saúde boa, não bastaria considerar os fatores biológicos, não. Era preciso incluir os fatores psicológicos e sociais. Então, hoje em dia, os médicos, os cientistas já trabalham dentro desta visão que nós não somos simplesmente um corpo, mas que temos a influência da sociedade e da nossa psique, porque um espírito doente acaba transformando o corpo em doente. E o espiritual, segundo a medicina, até onde nós chegaremos? Pois é. Os progressos das pesquisas que investigam as relações entre espiritualidade e saúde foram notáveis nas últimas décadas. A espiritualidade tem sido investigada de modo quase que indistinto da religiosidade, pois é difícil mensurar, até mesmo definir o termo espiritualidade de forma a distingui-lo completamente de algumas práticas. Ainda elementares, como a prática da oração. Assim, orações de valorização interna e de Deus se associam significativamente ao melhora na saúde e melhores prognósticos. Por exemplo, depressão, maior dependência química e suicídio são áreas com maior impacto da espiritualidade como promotora da saúde, inclusive na prevenção de tais eventos. Então, a gente percebe que, lentamente, a medicina está começando a se aproximar e a compreender que, além das influências biológicas, psicológicas e sociais, tomadas sob a perspectiva material,
que ainda são insuficientes para dar conta das variações ocorridas na manutenção da saúde, e aí que entra a espiritualidade como auxiliar do tratamento. Interessante a gente analisar agora como a doutrina espírita classifica os padecimentos humanos. Já sabemos que a doença existe, e a doença nos causa o quê? Nos causa dor. Como já estamos começando a compreender que as causas podem estar no corpo, no perispírito e no espírito, a doutrina espírita nos coloca que as causas próximas podem estar vinculadas à vida atual, ou seja, atitudes que tomamos no nosso dia a dia para que podem influenciar a nossa saúde. Um exemplo, durante a pandemia da Covid, a orientação era: fique em casa, distanciamento social, uso de máscaras e depois a vacina. Quem utilizou todos estes elementos, não que estivesse imune, mas estava com menor possibilidade de ser contagiado pela Covid. Já aqueles que não acreditavam em nada disso, não aceitavam distanciamento social, uso de máscara nem a vacina, o que aconteceu? Muitos acabaram pegando a Covid, e aqui no Brasil tivemos mais de 700 mil mortes, porque o nosso próprio governo não incentivava as práticas corretas da saúde. Então, essas são as causas próximas. Temos também as causas remotas, porque, de acordo com a reencarnação, que é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, não é a primeira vez que nós estamos no planeta e também não será a última. Então, nas reencarnações anteriores, basta a gente olhar a história da humanidade para perceber o quanto foi feito de barbaridade na história da humanidade. E quem eram os atores? Nada mais, nada menos do que nós. Então, aí nós temos mais um outro de tipo, o dor expiação, gerada, ou sejam, as consequências das nossas ações nas reencarnações anteriores. Porque uma das leis do universo é a lei de ação e reação, que a gente pode resumir a cada um de nós segundo nossas obras, na encarnação atual e nas encarnações anteriores. Então, tudo aquilo que nós fizemos de errado nas encarnações anteriores fica gravado no nosso espírito e acaba se transformando, podemos dizer, numa mancha que tem que ser limpa. E limpamos através do quê? Da dor. A dor tem uma função pedagógica, nos ensinando a não cometer mais os erros do passado. Então, é a dor, expiação. E como proceder? Por exemplo, vícios que nós chegamos nesta encarnação: propensão ao alcoolismo, uso de drogas, comer demais. O Brasil está virando um país de obesos. Nós temos que o quê? Educar o nosso espírito. E tem também a dor auxílio. Porque a dor nos auxilia. A dor é o remédio utilizado por Deus e pelos bons espíritos para nos colocar de volta no bom caminho. E tem a dor evolução, né? E a dor que nos ajuda a evoluir. Por quê? Faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Porque todos nós gostaríamos de ter uma vida calma, tranquila. Mas, por exemplo, uma pessoa que é impaciente, normalmente faz oração para Deus, para Jesus, ou para os seus espíritos protetores, pedindo que lhe deem paciência. E o que acontece a respeito da paciência? Ele não vai dar paciência. Eles vão colocar na nossa vida situações onde nós vamos ter que treinar a paciência. Então, essa é a dor evolução. Agora, quando eles falam a respeito da influência negativa da espiritualidade, é claro que o Espiritismo também tem uma resposta para isso. No Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra lançada por Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857,
que no mês que vem está completando mais um ano de lançamento, assim como o Centro Espírita Allan Kardec está completando mais um ano de existência, são 18 anos de existência, e nós aqui já convidamos você para acompanhar a nossa programação de aniversário, que neste ano será dedicada a comemorar, a falar sobre os 160 anos do lançamento do livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec analisa a justiça divina. Então, todos são convidados para acompanhar as nossas exposições doutrinárias, que serão feitas por expositores convidados. Então, voltando à influência dos espíritos, como falaram os convidados do programa, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda sobre a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Na pergunta 409, ele questiona: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: mais do que imaginais, pois, com bastante frequência, são eles que vos dirigem. A pergunta seguinte, na 460, Kardec pergunta: depara com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A resposta, sim. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos que vos acordem, há um tempo sobre o mesmo assunto, é não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, o conjunto deles está sempre na mistura dos vossos com os nossos, seja no caso os pensamentos dos espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes duas ideias que se combatem. Nós temos as ideias dos bons espíritos e as ideias dos maus espíritos. E aí Kardec pergunta: mas como é que a gente vai distinguir os nossos pensamentos dos que nos são sugeridos? E ele disse: olha, quando um pensamento vos é sugerido, tende a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Mas, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que sabeis fazê-la, não fazendo a obra do homem com mais liberdade. É que nós temos livre-arbítrio, né? A gente pode aceitar a sugestão dos espíritos, tanto dos espíritos bons quanto dos espíritos maus. Os bons espíritos querem o quê? Querem que, já que estamos falando em saúde e espiritualidade, eles querem que a gente faça todos os procedimentos necessários para melhorar a nossa saúde, que a saúde não significa a falta de doença, mas é um estado de equilíbrio, porque estamos em um mundo onde ainda somos espíritos com baixa evolução, então a doença vem para quê? Para nos ajudar a evoluir, para repensar alguns comportamentos que nós temos. E os bons espíritos querem nos ajudar, respeitam o nosso livre-arbítrio, mas e a influência dos maus espíritos, como é que ela funciona? E tem muita gente que questiona: por que permite Deus que os espíritos nos excitem para o mal? A resposta dos espíritos é: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr à prova a fé, a constância do homem na prática do bem. Então, se nós não somos muito constantes na prática do bem, é claro que os maus espíritos vão aproveitar a brecha para quê? Para nos tirar do caminho do bem, e muitas vezes a sua influência é tão grande que eles acabam influenciando, inclusive, comunidades. E Allan Kardec, já há mais de 160 anos atrás, estava preocupado com a influência dos maus espíritos e abordou esse tema no livro dos Médiuns. Lá, ele nos apresenta a influência dos maus espíritos, que nós chamamos de obsessões. A obsessão, o que é? A influência que os maus espíritos têm sobre nós. E ela tem 3 graus. Primeiro, nós temos a obsessão simples. No dia a dia, muitas vezes vem, vamos dizer assim, uma ideia de jirico na nossa mente,
Claro que nós temos o livre-arbítrio, né? Nós podemos colocar em prática essa ideia de Jerico ou simplesmente afastá-la do nosso pensamento. Mas a influência sobe um pouquinho mais. Aí vem o que Allan Kardec chama de fascinação. Aí o cara acha que é o tal, que está acima da lei, pode fazer o que quiser, e aí depois vem as consequências. Muitas vezes nós temos tido aí exemplos disso dos nossos políticos que acham que pode falar o que quiser e que não tem nenhuma lei que possa atingi-lo. E aí depois, quando ele fala bobagem, lá vem o processo e o cara acaba arrependido. Mas ainda tem mais um degrau, que Allan Kardec chama de subjugação, e que os nossos irmãos católicos chamam de possessão. O que é a possessão? É quando o espírito toma conta do médium, ou seja, retira seu livre-arbítrio e faz o médium ou o espírito, que nós estamos falando sobre o livro dos médiuns, faz com que aquela pessoa seja um joguete seu. Temos um exemplo nos evangelhos daquele jovem que foi curado por Jesus, que era tomado pelos espíritos. Quando Jesus pergunta para aquele jovem qual é o seu nome, os espíritos que tomavam conta dele, fazia com que ele se atirasse no chão, fizesse macaquice e tudo mais, eles eram chamados de legião porque eram muitos espíritos. E aí o que Jesus fez? Orou e afastou os espíritos daquele jovem que pôde ter uma vida normal. Então, baseada nesta colocação do Evangelho, também na colocação das obras espíritas, para afastar essa influência dos maus espíritos, que nós devemos adquirir o hábito da oração rotineiramente. Eu faço uma pergunta. Quando você ora? Quando eu vejo a coisa preta, não é? Quando não tem mais a quem apelar, eu apelo para Deus. E assim, todos nós somos assim. Quando a vida está boa, tranquila, a gente nem se lembra de Deus nem dos bons espíritos. Mas, quando a coisa aperta, aí a gente lembra de orar. Então, agora nós já sabemos, né, que a oração é um excelente antídoto para combater a influência dos maus espíritos. E tem uma explicação. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que tem o título Pedi e Obtereis, lá Allan Kardec coloca que a prece é uma evocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Normalmente nós oramos para Jesus, para Deus, nossos irmãos católicos oram para ser santo de devoção, muitos pedem para o Espírito de Maria de Nazaré. E é importante a gente lembrar, quando a oração é feita com fervor, com vontade, com o coração, ela vai longe. E aí, para ser atendida, existem algumas condições. Porque todos nós temos livre-arbítrio e não podemos interferir no livre-arbítrio dos outros. Podemos orar pelos doentes? Sim, podemos e devemos. Porque, na medida do seu merecimento, eles terão uma melhora. Podemos e devemos orar pelos criminosos? Sim. Porque o que é um criminoso? É um espírito doente. Doente de quê? De falta de amor. Então, devemos orar por todos, e principalmente por nós. Claro que a oração não nos isenta de tomarmos as precauções com a nossa saúde, como coloca o Dr. Calil. Não adianta eu dizer que é influência do demônio e eu estou com dor de cabeça, eu preciso tomar o quê? Um analgésico e também fazer uma oração para que haja essa melhora. Por quê? É através da oração que a gente entra em contato com os bons espíritos.
É. Claro que tem gente que pode orar pelos maus espíritos. Normalmente, às vezes, alguém que é um criminoso, um bandido, pode até pedir ajuda dos maus espíritos. E eles vão ajudar. Só que um dia, a lei de causa e efeito vai atingir eles. Então, com certeza que você que está aqui me acompanhando, ora para os bons espíritos. Então, a nossa dica é: continue orando. Deve orar de manhã, quando acorda, agradecendo pela noite que teve. Deve orar no final do dia, na hora de dormir, também agradecendo pelo dia, pelas dificuldades que teve que ultrapassar, porque a Terra ainda é um planeta de provas de expiação. Então, aqui, a dor, a dificuldade são nossas companheiras. Então, nos ajuda a fazer alguma coisa de útil quando dormimos, porque quando a gente dorme, o corpo está descansando, está refazendo as energias, mas o espírito sai e vai fazer aquilo que nós gostamos. Bons espíritos saem para estudar, para trabalhar, para ajudar outras pessoas. Maus espíritos saem para fazer o mal. Então, nossa dica é: ore, porque é o remédio mais prático, mais barato que nós temos à nossa disposição e a gente acaba não utilizando só em última instância. Então, vamos ser inteligentes, vamos utilizar um pouco mais a oração. Vamos agora aos fatos que aconteceram durante a trajetória do Espiritismo. No dia 20 de março de 1833, nasce na Inglaterra aquele que foi considerado o maior médium de efeitos físicos, Daniel Douglas Home. Era através das suas energias, através do seu ectoplasma, que os movimentos, as mesas giravam, subiam, desciam. Era através das suas energias que os espíritos se materializavam, permitindo aí aos cientistas comprovar a imortalidade do espírito. Também, no dia 22 de março de 1882, é publicado pela primeira vez na língua portuguesa o livro A Gênese, de Allan Kardec. No dia 25 de março de 1856, Allan Kardec toma conhecimento, através de uma comunicação mediúnica, da existência do espírito à verdade, esteio da codificação e seu auxiliar na confecção dos livros. No dia 29 de 3 de 1772, desencarna o médium Emanuel Swedenborg, um dos precursores do espiritismo. Em 1868, na mesma data, no dia 29, ele nasceu na Suécia. Interessante, né? Nasceu e morreu no mesmo dia, no mesmo mês, claro, só que em anos diferentes. No dia 31 de março de 1848, acontece aquilo que nós chamamos do marco zero do espiritismo, que foram os fenômenos espíritas na cidade de Hydesville, nos Estados Unidos. Foi lá onde jovens, as irmãs Fox, entraram em contato com o espírito de um caixeiro viajante que havia sido morto e assassinado ali. A partir dali, a comunicação entre os dois planos se espalhou pelo mundo e foi onde Allan Kardec foi convidado para acompanhar na França, e dali surge a doutrina espírita. Estamos falando de Allan Kardec. No dia 31 de março de 1869, retorna à pátria espiritual, Allan Kardec, vítima de um aneurisma. E, um ano depois, no dia 31 de março de 1870, é inaugurado em Paris, no cemitério Père-Lachaise, um movimento funerário no estilo celta para receber os despojos de Allan Kardec. Já que a nossa última notícia nas efemérides espíritas foi o retorno de Allan Kardec, a nossa indicação de livros não poderia ser diferente de os 5 livros de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental, é o primeiro dos 5 livros, onde nos traz a parte filosófica. Ele nos responde de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que sofremos, nos traz os pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a existência de Deus, a existência e imortalidade do espírito, a reencarnação, a comunicação entre os dois planos da existência e a pluralidade dos mundos habitados. A sua segunda obra
se destinava à prática da mediunidade, é o Livro dos Médiuns. É um guia de como utilizar a mediunidade de maneira correta. A terceira obra é aquela que mais nos toca o coração. É o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec nos traz a parte moral dos ensinamentos do Cristo. Isso porque, à medida que o tempo foi passando, os ensinamentos do Cristo foram colocados debaixo da forma. E aí Kardec nos traz a simplicidade de Jesus, nos mostrando que a única maneira de nós chegarmos à tão sonhada felicidade é praticando a caridade. Tanto que ele sintetizou a doutrina espírita em fora da caridade não há salvação, e definiu como sendo a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. A quarta obra é o Céu e Inferno, onde Allan Kardec analisa a justiça divina. A justiça divina é perfeita. Muitas vezes a gente acha que Deus está errado. Não. Nós que não conseguimos compreender a justiça divina, a gente pode sintetizar a justiça divina em a cada um segundo suas obras. E tem um capítulo bem interessante no Céu e Inferno, que trata do Código Penal da Vida Futura, ou seja, aquilo que nós temos que cumprir para chegar à tão sonhada felicidade. E aí, finalmente, Kardec volta a nos trazer a parte científica da doutrina espírita no quinto livro, A Gênese. E também, na segunda parte, ele faz uma análise dos milagres do Cristo. Amigo seguidor, estamos chegando ao fim do nosso Papo Espírita de hoje. Eu convido a todos para encerrar uma oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, e depois eu deixo uma música, que é uma parceria minha com a inteligência artificial, onde musiquei este Papo Espírita. E assim dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra do mal, que assim seja. Obrigado pela companhia e até o próximo Papo Espírita. Na alma humana pode ser farol, guiando os passos em jornada moral. Mas o excesso cego, a fé faz um rolo de ilusões e enganos. A medicina e a fé em união cuidam do corpo e da alma em comunhão. Mas há quem negue a ciência em vão e busque na fé a cura e a salvação. O equilíbrio é a chave, a luz a guia, a fé sem fanatismo a nos libertar. A ciência e a fé se complementam e a saúde integral a dançar. No hospital a capelania, o amparo, a fé que consola em cada desamparo, a esperança que acalma em cada reparo, e a cura da alma em cada preparo. A doença em três causas se mostrar, espírito e alma a se ligar, a cura em cada espera a se encontrar, e a harmonia do ser a se restaurar. A mente um campo fértil a cultivar, pensamentos bons a alma a iluminar. A pressão é forte a conectar, e a força divina nos amparar. A obsessão, o sutil a aprender. A mente e o corpo a enfraquecer. Nos defender.
e a luz da verdade a nos fortalecer. A dor, um aprendizado a nos guiar, evolução da alma a nos libertar. A fé e a esperança nos amparar, e a paz interior a nos confortar. Oh, 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 oh.